Opa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Menegali, sou jornalista aqui do Boletim da Liberdade. Estamos aqui iniciando mais uma live, né, que a gente vai discutir hoje, uma mesa redonda, que vai discutir o tema, em tempos de polarização, o que é ser moderado. Eu peço desde já o perdão pelo pequeno atraso que nós tivemos agora no início, enfim, um probleminha técnico aqui no Instagram, mas trocamos o dispositivo, então já estamos, enfim, resolvendo já. Peço que aqueles que estejam entrando me informem se estão me ouvindo bem, se está tudo certinho. Acho que é muito importante ter esse feedback de vocês. E hoje nós vamos entrevistar aqui ao vivo a professora e engenheira Juliana Benício e a pedagoga Andréia Honorato, que são ambas fundadoras do movimento Trevo, que será lançado no próximo sábado, dia 4, aqui no Rio, que trata do tema da moderação política. E quem vai entrevistar a Juliana e a Andréia vai ser eu, Gabriel, e o Abner Velasco, que está entrando daqui a pouco. Vamos ver então. Então o áudio está funcionando certinho, né? Maravilha. Espera aí, deixa eu aceitar aqui o convite. Andréia já dela. Só isso. Vamos lá. Abner também já recebi. Olá, Andréia. Olá, boa noite. Tudo bem? Me ouve bem? Escuto bem. Você me ouve bem também? Muito bem. E o Abner também já entrou certinho. Tudo bem, Abner? Olá, Gabriel, boa noite. Fora a queda do celular, mas Não, maravilha. Não, e eu que fui tentar entrar aqui, eu sempre costumo fazer as lives pelo iPad, por algum motivo que eu não entendi enfim, qual, a opção ao vivo sumiu do iPad. Então eu tive que passar 45 normal. tempo. Enfim, eu vou Coisas estar... da tecnologia. Exatamente. Bom, pessoal, falta só a Juliana, então, entrar aqui. Enfim, bom, pelo menos o áudio está funcionando certinho. Eu acho que hoje o tema é bastante interessante, né? Que, enfim, a questão de ser moderado num período de tempo que o debate público está muito, não polarizado, radicalizado, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma discussão, uma entrevista muito frutífera, até para a gente entender exatamente os objetivos do movimento e como é que vocês enxergam o cenário político. Vamos lá, a Juliana já apareceu. Exatamente. Opa, Juliana! Oi, oi, cheguei, gente. Ah, maravilha! Tudo Pessoal, bom? tudo certo. Peço mais uma vez perdão pelo atraso, probleminha técnico, mas o que importa é que estamos aqui, então já está tudo certinho, então. Nada, eu já Então é isso, estava ao pessoal. vivo ouvindo vocês e, gente, isso acontece, né? Aí O vai importante é entender sempre por quando o quê. Daqui a plano pouco B. você vai abrir e vai aparecer o ao vivo lá e vida que segue. Exatamente. Enfim, eu vou fazer uma breve apresentação novamente e na sequência vocês, se vocês quiserem se apresentar, mas enfim, hoje estão lembrando, o tema da nossa live é em tempos de polarização, o que é ser moderado. Então, para abordar esse assunto, eu e o Abner vamos entrevistar aqui a Juliana, que é engenheira e professora, e a Andréia, que é pedagoga, e ambas são fundadoras do movimento Trevo, que vai ser lançado oficialmente agora, nesse sábado. E no final a gente vai fazer, alternar perguntas para vocês duas, vocês fiquem totalmente à vontade, se vocês quiserem complementar a resposta de uma de outra, e no final eu vou propor ali umas considerações finais, se vocês quiserem ter algum ponto que a gente não abordou nas perguntas, para vocês, enfim, trazerem. Tá certo? Eu vou começar então, Abner, e aí eu vou fazer a pergunta inicial. Vou direcionar aqui para a Juliana, mas essa pergunta eu até acredito que eventualmente vocês duas vão querer talvez responder. Juliana, é o seguinte, eu queria saber, já indo direto ao ponto, o que significa para vocês moderação política, né, que é uma expressão que estão usando bastante, e como surgiu a ideia de criar um movimento, uma ONG sobre o assunto. Bem, então vou responder primeiro, depois Deia com certeza vai querer me complementar, né? A tendência do ser humano é ser extremista. O extremismo é uma zona de conforto, é o lugar que a gente busca, onde a gente não. Nossas opiniões não são. A gente não encontra opinião divergente, a gente não encontra o contraditório.
Então, a gente tende ao extremismo. Então, a prática na política da moderação é onde tira a gente dessa zona de conforto para a gente encontrar um caminho mais virtuoso para a sociedade, né? Na verdade, a moderação no campo individual, não apenas no político, ela tem a ver com a busca pela lucidez. Quanto mais você se abre ao contraditório, você busca a verdade daquele problema, né? Ouvindo opiniões diferentes, você reflete, você expande sua consciência e consegue enxergar o problema de uma outra forma. E assim você consegue também encontrar uma solução, vamos dizer, mais eficiente. No campo político é exatamente isso, é a gente não enxergar o adversário como um inimigo. Pelo contrário, alguém que pode te ajudar a expandir sua consciência e enxergar o problema de uma forma diferente, porque o intuito da política único e maior é a gente entregar uma vida melhor para o cidadão, né? A gente conviver em sociedade melhor, entregando um meio de vida melhor. Então, a gente faz política para isso. Então, a moderação busca, na verdade, encontrar soluções melhores para a sociedade. Perfeito. E como surgiu a ideia de criar o movimento? Então, teve Fala a algum ideia. estopim? Fala aí. Então vamos lá. Bom, eu e Juliana fazemos parte de um grupo político, né? Eu faço parte também da ONG Politize, né? Então, assim, a gente vamos dizer assim, nós já estivemos envolvidas com política em certo ponto, e a gente percebeu que a gente estava sofrendo, não só a gente como indivíduo, mas como sociedade, sofrendo bastante com essa questão da polarização e da radicalização. E essa falta de oportunidade de discutir ou debater o contraditório, diferentes opiniões, e a gente estava incomodadas com isso, né? Só que hoje nós temos diversos movimentos que estão buscando minimizar essa polarização, só que a gente não percebe soluções, a gente não percebe muita luz no fim do túnel, né? Então, eu e Juliana começamos a conversar, partiu da Ju a ideia, mas de trazer uma solução, um movimento que buscasse solução para isso. Então, a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer para minimizar ao máximo essa questão do radicalismo e do extremismo que nós estamos vivendo. Porque, como a Ju falou, a gente percebe isso mais na política porque a gente está neste mundo, né? Mas é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por isso a gente percebe que, na verdade, a política é só um retrato da nossa sociedade, né? Então, a gente está tentando trazer algo para melhorar essa questão que a gente está vivendo na nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo. Perfeito. Abner. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer o convite do Boletim. Sempre um prazer estar aqui, podendo debater sobre temas importantes aí com vocês. Em relação já ao tema, eu, por uma questão pessoal, né, por questão profissional também, a gente tem tido uma atuação muito forte próxima ao terceiro setor. Então, dando assessoria para ONGs, enfim, instituições. E nessa trajetória profissional, a gente realmente identificou como o terceiro setor como um todo, né, as ONGs, os próprios institutos, eles podem contribuir em campos que o Estado acaba não conseguindo chegar. Então, já aproveitando essa premissa, né, que a gente sabe que é importante, mas nem todos têm esse conhecimento mesmo, né, sobre como seria uma atuação de uma ONG, eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais medidas concretas e que vocês entendem que vocês vão poder aplicar para conseguir chegar nesse objetivo final de uma busca pela moderação. Perfeito. Como que a gente vai efetivamente atuar, né? Porque, por enquanto, a gente é um conceito, né? Por enquanto, a gente dissemina nossa pauta pelas redes sociais, mas é muito pouco. A gente não fundou uma ONG para ter rede social, né? Então, serão 3 caminhos principais. O primeiro caminho são as plenárias mensais, que a gente já está recebendo. A gente botou mensal, mas eu acho que mensal não vai dar conta, porque assim já tem tanto tema para debate que as pessoas estão buscando querer debater de uma forma moderada, porque ela entende que quando ela entra na rede social para debater um tema, ali não tem mais escuta,
ali só tem lacração, ali não tem realmente uma construção de conhecimento que advém de um debate moderado. Então, a gente vai promover plenárias mensais de um tema proposto por alguma liderança de rede. Essas lideranças de rede serão pessoas eleitas pelos nossos associados e eles terão cada um tema. Então, a rede, por exemplo, de saúde, a rede de educação, a rede de economia, a rede de política. E aí a gente traz um tema para debater nessa plenária e dessa plenária sai um artigo, ou seja, um artigo produzido a partir de visões moderadas. E a gente coloca no blog do nosso site, enfim, aí começa a disparar e disseminar essas resoluções, vamos dizer assim. Segunda forma é o selo do Trevo. O selo do Trevo vai ser um acordo que a gente vai fazer com os agentes políticos, que a gente vai combinar que a partir daquele dia que ele vai ser certificado, que ele vai começar a se dedicar mais à moderação, vai evitar ao máximo o extremismo. A gente entende que durante a vida inteira a gente trabalha a moderação. A moderação é uma virtude, ela não é um campo ideológico. Então, a vida inteira a gente vai praticar, a gente vai derrapar, a gente vai voltar para cá, né? Mas é como se esse político se comprometesse com essa batalha, né, individual e na política. E, por último, a gente quer financiar, ou seja, a gente já mapeou alguns grupos de pesquisa que estudam a manipulação de redes. A gente entende que é impossível debater de forma moderada com as redes, com os algoritmos, como eles estão montados hoje, e principalmente com a atuação de robôs. Então, a gente quer investir em grupos que já pesquisam sobre isso, indicando soluções, em aplicativos que consigam identificar robôs e qualquer coisa no sentido de diminuir a manipulação da opinião pública feita hoje nas redes sociais. São esses 3 caminhos principais. Ju, posso só aproveitar que eu acabei vendo uma pergunta aqui que eu acho que posso complementar o seu comentário. A pessoa pergunta se o movimento moderado ele é mais progressista ou social-democrata. Só reforçando o que a Juliana falou, a moderação é uma virtude, então ela não tem relação nenhuma com ideologia política. Então, vocês são da esquerda, da direita, progressista, social-democrata, não tem nada a ver com isso. Realmente um grupo de atitudes para orientar qual que é o posicionamento ou comportamento da pessoa na vida política ou na vida pública também, na vida pessoal. A gente foca no tema, né? Então, por exemplo, a gente vai debater cotas. Então, vamos ouvir a contribuição das pessoas de esquerda, a gente vai ouvir a contribuição dos sociais-democratas, enfim, dos liberais puxados pelo problema, né? A gente vai começar a pensar em soluções a partir de diversas perspectivas. Então, a gente entende que assim a gente vai poder entregar muito mais para o Brasil do que a gente se fechar em campos ideológicos e tratar o outro como guerra. No nosso evento do dia 4, que é agora no sábado, que é o evento inaugural, a gente procurou chamar palestrantes de diferentes campos ideológicos, tanto de esquerda quanto de direita, para justamente inaugurar essa nova forma política para o Brasil, que se fecha tanto nessa limitação ideológica, né? Perfeito. Eu vou entrar daqui a pouco, fazer uma pergunta sobre a questão do algoritmo, etc. Mas antes eu vou dar 2 passos para trás. Eu vou perguntar até para a Andrea. A gente fala muito da questão de polarização, né? Que, enfim, já foi um tema aqui que em poucos minutos já falamos diversas vezes aqui, essa expressão. Eu queria entender o seguinte, a polarização, esse termo em si, é algo necessariamente ruim? Como vocês entendem e explicam isso? Porque a impressão que se tem é que talvez isso seja um pouco decorrência da maior participação das pessoas comuns na política. Então, eu queria entender se vocês enxergam isso como algo ruim ou enfim, como é que vocês enxergam essa discussão? Não é algo totalmente ruim. Quando a gente fala de moderação, a gente realmente quer aceitar todos os campos de pensamento. Por isso que a gente foca na radicalização e no extremismo.
tá? Então, assim, a gente vai ter pontos de vistas completamente diferentes. Então, eu posso dizer que eu tenho uma visão em um polo e outra visão no outro polo. Entretanto, o que isso não pode ser é radical e extremista. Então, quando eu parto para a violência, ou quando eu parto para ameaças, porque eu não concordo com aquele ponto de vista A ou B, aí sim é ruim, aí sim é prejudicial. Mas a gente sempre vai ter pessoas com diversos espectros de pensamento. Então, não tem como a gente dizer que não vai existir polarização ou que a polarização é ruim. Se eu disser que a polarização é ruim, eu estou falando que eu sou contra a diversidade de pensamento, né? Mas eu não posso aceitar que, quando eu tenho essa diversidade de pensamento, um grupo se prevaleça diante de outro grupo na base da violência. Então, o nosso movimento, por ser moderado, ele visa justamente a diminuição desse radicalismo e desse extremismo para que a gente consiga dialogar, debater e ter diversas linhas de discussão, por exemplo, para temas que hoje são polêmicos. Por exemplo, uma pessoa é contra o aborto e a outra é a favor do aborto. Por que essas duas pessoas não podem conversar? E mesmo que elas não mudem de ideia, mas pelo menos elas respeitem o posicionamento de um ou de outro. Então, essa que é a ideia. E o problema no Brasil é que a polarização deu luz ao extremismo, né? Então, quando lá na reeleição de Dilma, né, a campanha, a gente lembra bastante, ali ficou muito claro que o Brasil, que aquela polarização, aquela disputa entre PSDB e o PT, naquela ocasião, dois polos extremistas se expuseram de forma muito clara. Mas, logicamente, que em muitas situações a gente tem uma visão binária e essa visão binária nem sempre é prejudicial. Ela, às vezes, simplifica dois caminhos. E, às vezes, é necessário para o pragmatismo da vida, que a gente nem sempre precisa complexificar tudo, né? Então, eu acho que só complementando, a polarização, por si só, ela não é ruim. O problema é quando esses polos são extremistas. Pode falar, Adam. Tá, excelente. Aproveitando algumas perguntas que foram feitas aqui no chat, houve um questionamento aqui se esse projeto, ele talvez tenha ambição no futuro de eventualmente se tornar um partido político, ou se eventualmente a ideia seria mais vinculada a realmente divulgação de temas e pegar diferentes pessoas de diferentes campos. E aproveitando uma pergunta que eu já ia fazer, que acho que também complementa um pouco essas duas perguntas, como vocês enxergam esse grande desafio de implementar, né, ou então lutar para defender esse pensamento moderado? Porque na própria essência da política, a gente já vê muito como funciona como paixões, né? Então, você vai lá na história, você vê até lá no sul, né, os blancos e eu esqueci o nome do outro, mas era de vermelho, que gerou quase uma guerra, que inclusive, de certa forma, ajudou a formar uma grande rivalidade lá no sul, né? Porque foi o Grêmio e o Inter, mais ou menos um decorrente de cada grupo político, se transformaram no time de futebol e hoje tem uma das maiores rivalidades do Brasil no futebol também, que é curioso. Então, assim, a gente sabe que hoje, que nem o Gabriel comentou, né, existe essa chamada polarização, e eu queria que vocês falassem um pouco melhor sobre como é o desafio de defender esse pensamento mais moderado, quando, de certa forma, a essência da política, entre aspas, já é mais vinculada às paixões, por assim dizer. Então, muito boa pergunta. Primeiro, dizer que não, a gente não vai se tornar partido político, porque se tornar partido político é contra um dos nossos principais princípios, é que o partidarismo é ofuscante, ele é necessário, mas a gente, sendo filiada, a gente precisa se abrir, ouvir as outras propostas. Então, na verdade, seria de encontro ao que a gente defende por essência e ser um movimento apartidário, ou seja, a gente quer, na verdade, acolher o pluripartidarismo, né? As ideias diferentes. A gente defende o partidarismo, mas ele não pode ofuscar nossas visões de mundo, né?
E agora, sobre a sua segunda pergunta, eu não acredito que seja a essência da política, né? O extremismo. E, mais uma vez, a moderação, ela não é morna, a gente defende muito isso. A moderação, a gente é muito apaixonado. Eu acho que quem me conhece aqui, eu sou muito apaixonada, eu tenho minhas convicções, mas daí não quer dizer que eu vá desrespeitar outras visões de mundo, que eu não vá ouvir o que outra pessoa vai falar. Isso, de alguma forma, interferir na ampliação da minha consciência, do meu crescimento. Eu não estou pronta, gente. Eu tenho 45 anos, eu tenho muita coisa para aprender. Imagina parar de aprender agora. Nossa, quero aprender até 200 anos. Então, o aprendizado vem por meio da convivência, mas isso não quer dizer que a gente não tem paixões, né? A gente só não pode ser radical e assim, narcisista ao ponto de achar que todas as soluções do mundo estão com a gente, na nossa bolha. Então, é um pouco trabalhar um pouco essa humildade. Eu acho que o movimento moderado é um pouco disso. A gente trabalhar um pouco dessa humildade do saber, né, de ser dono. Eu acho que, eventualmente, por mais que eu seja liberal, eu acho que, eventualmente, para um problema, um outro campo ideológico pode, naquele momento, enxergar uma solução melhor que a minha. E eu não consegui, por meio do que eu estudei, entregar uma solução melhor naquele momento. Eu acho que isso é muito possível e a gente tem que ter humildade para aceitar isso, sabe? Porque não é uma guerra, né? Eu acho que é diferente quando você vê um jogo de futebol onde as regras estão ali, né? Os times estão ali, tem um juiz mediando, que não é moderado, o juiz media, né? Mas é diferente. As pessoas também confundem a mediação, que é isenta, da moderação. A moderação, ela tem personalidade, ela tem posicionamento, mas ela tem regras. Ela não é aquela guerra que você corta a cabeça do outro na sua frente e todo mundo bate palma, sabe? Então, o que a gente está querendo é uma coisa mais civilizada para as paixões. Perfeito. Vou voltar, então, agora na questão do algoritmo, já que eu entendi mais a questão da polarização e a questão do extremismo, que vocês souberam diferenciar bem. E aí foi mencionada a questão do algoritmo, eu queria entender o seguinte. A gente sabe que hoje as redes sociais se tornaram aí a grande ágora, né, o espaço de debate público. E há quem aponte que há uma relação, sim, do algoritmo das redes sociais com digamos, o extremismo que aumentou ao longo dos últimos 15 anos, 10 anos. A gente tem algumas eleições aí que serviriam de tese para isso. Eu queria entender como vocês enxergam isso. Vocês acham que existe essa associação direta? É fruto de um algoritmo que favorece mensagens mais radicais, por engajamento, etc., ou não? Porque se for, supondo que seja verdade isso, como vencer o desafio desse algoritmo que favorece mensagens extremistas? Ideia, você? Aí pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, na minha visão tem um pouco de duas vertentes. A primeira, sim, o algoritmo ele tem essa tendência de impulsionar ou de fazer aumentar os engajamentos de tudo aquilo que é extremo, né? Só que eu entendo também que o algoritmo ele é uma cópia, vamos dizer assim, ele tenta imitar o que a gente tem em nossa sociedade. Então é só imaginar, não sei, pelo menos quando eu era criança, quando eu via um acidente de carro, de repente juntava um monte de gente em volta para ver o que estava acontecendo, né? Mas se você chegasse em alguém que estava cantando uma música numa praça, de repente, você não tinha tanta gente daquele jeito. Então a gente tem a tendência de olhar aquilo que é trágico, olhar aquilo, dar atenção para aquilo que é extremista, para aquilo que é sensacionalista. Então, na verdade, o algoritmo ele junta, né, essa essência da nossa sociedade, mas também ele procura, né, com essa inteligência e esse poder que o algoritmo tem de aumentar e muitas vezes a potência, ele simplesmente multiplica em milhões de vezes aquela potência que nós já temos como seres humanos, né? Então, assim, eu concordo com essa afirmação de que com os algoritmos, a nossa discussão dentro do campo político ficou muito mais radicalizado, muito mais radicalizada, muito mais extremista, né? Mas não tem como falar que é só culpa do algoritmo, porque o algoritmo, ele
repete o que a gente vive na nossa sociedade, né? Então, é uma junção dos dois e nós tivemos acesso a pesquisas que mostra que sim, os algoritmos eles trabalham para que essas informações sejam impulsionadas e muitas vezes de uma forma até não natural, né? Então nós temos ali robôs trabalhando para impulsionar essas mensagens e aí como a gente acaba vendo, a gente tem a tendência de ser um ser social. Ah, se está todo mundo falando daquilo, eu vou falar também. Então, e aí essa realidade vai se tornando um pouco distorcida e muitas vezes a gente se pega falando sobre coisas ou tendo atitudes que naturalmente a gente não teria, mas a gente acaba tendo por conta dessa intensificação de uma certa mensagem que é transmitida. Para complementar também, assim, o que quando a gente fez o movimento, né, a gente fundou a ONG, a gente pensou nisso, né, que a gente, dado que o algoritmo reforça o extremismo, dado que vamos então criar uma comunidade que dê um volume para os políticos que decidirem ser moderados, né? Então é como se a gente tivesse, de alguma forma, tentando criar uma comunidade que consiga dar visibilidade diante desse engajamento que a gente constrói pelas pontes que o movimento quer construir, dar visibilidade a esses políticos moderados. Então, seria a primeira estratégia. A segunda estratégia é realmente investir em pesquisa, que a partir dessas políticas e a confirmação da indução do algoritmo, a gente consiga propor numa regulamentação, alguma coisa desse tipo, que vamos dizer, certas publicações, certos posicionamentos não devam ser impulsionados com a mesma força, né? Que a inteligência artificial hoje consegue fazer isso. Então, acho que é isso, era só para complementar. A gente tentou atuar para o futuro, tentando mudar, mas no presente, mesmo dado o contexto que a gente está, que a gente consiga, de alguma forma, ajudar quem não quer entrar nessa onda. E respondendo à pergunta anterior sobre como é atuar com a moderação e tentar levar essa mensagem de moderação, é super desafiadora, justamente por conta disso, porque a moderação não é algo que atrai atenção, não é algo que como fala, encantadora, né? Então, assim, a gente precisa usar de artifícios, de técnicas para que a mensagem da moderação chega. Então, qual que é o maior desafio? O maior desafio é mostrar que a moderação vai ser importante para mudar a nossa realidade. Porque não é simples falar sobre moderação. A primeira mensagem que vem é moderado é isentão. E a gente viu no governo extremista do PT, né, que a gente vê lá vários sinais de extremismo, que algo muito preocupante foi quando ele aparelha o Congresso e destrói ali a moderação, porque é a moderação como a democracia entende ser fundamental, porque ali na plenária do Congresso onde tudo é discutido. Então, se você já negociou aqueles votos, você passa de atuar como representante, né, e passa a ser um mercador, né? Então, ali a moderação é destruída na essência da democracia, ali no cerne. E aí a gente precisa resgatar isso, a gente precisa fazer esses novos acordos, né, entre executivo, entre legislativo, judiciário, que o Brasil, na verdade, parece que perdeu realmente o alicerce democrático que é fundado na moderação. Excelente, muito bom. Aproveitando, parece que antecipou um pouco minha pergunta, né, que era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Apesar de, particularmente, eu acreditar já ter entendido um pouco melhor com a ideia de vocês, mas eu acredito que seja importante deixar claro como defender ou como explicar a posição desse novo movimento para que, eventualmente, entenda que ele seria uma espécie de centrão. Enfim, claro que o movimento nem existiu, mas eu estou aqui pressupondo que no futuro alguém vai já fazer essa acusação. Mas do movimento ser uma espécie de centrão, ou então de ser um movimento mais, digamos, pragmático, por assim dizer, que por si só poderia não ter, em tese, uma visão política própria.
É um desafio, porque só para você pensar, entender, a gente não tem literatura traduzida em português sobre a moderação, né? Sobre essa postura política. A gente não tem. A gente encontra excelentes livros em inglês. A gente vê movimentos e partidos na Europa trabalhando pela moderação, mas no Brasil ainda não chegou. Em 2017, tem um importante documento da ONU que ela resolve por meio de Assembleia Geral, onde todos os países votam, em grande maioria, apoiando a resolução, dizendo que o movimento moderado é o caminho contra o extremismo. Então, assim, é claro no documento. Só que essa literatura, que é riquíssima e profunda, não chegou no Brasil ainda. Então, a gente tem uma missão de trazer um conceito ainda muito distante para o brasileiro. E que está distante para o mundo ainda, que você vê que é uma resolução de 2017, né, diante da escalada do extremismo que se deu no mundo. Só que a gente entendeu que, apesar do mundo vivenciar o extremismo, o Brasil, a gente passou de todos os limites aceitáveis. A gente tem muito mais urgência. Aqui, realmente, a gente está chegando ao ponto de achar que jogar uma bomba no Congresso é uma coisa natural. E que as pessoas falam isso naturalmente. Se, de repente, há 20 anos atrás, se falasse isso, você fala, gente, que isso? Que é louco, né? Hoje em dia, não. A gente acha natural falar certas coisas. Bandido bom é bandido morto. E aí, cadê a Constituição? Né? A gente acabou de instituir pena de morte aqui. Então, a gente precisa, com mais urgência, resgatar esses pontos de vista contraditórios e dialogar. O problema é que o diálogo hoje, diante da polarização, é um diálogo de extremistas. Então, é algo que não pode dar muito certo. Então, os moderados precisam entrar com força para começar a dialogar com um extremo e com o outro. O moderado vai ter essa função, porque não adianta colocar esses dois polos extremistas para dialogar, porque não vai sair nada. Né? Então, a gente tem uma missão realmente de intermediar esse debate, trazer esses extremos um pouquinho mais para o meio, não para o centro. Centro é um posicionamento político, né? A gente não tem esse posicionamento político, a gente é realmente uma postura política. Mas é um desafio enorme, resumindo. É um desafio enorme, mas e aí... a gente tem isso na nossa história. Nada é fácil para a gente nunca. Não. E aí a gente pode ter, sim, pessoas do centrão, pessoas da esquerda, pessoas da direita, se forem moderados. Não, perfeito. Bom, eu queria até, eu acho, só fazer um adendo aqui, esse comentário do diálogo, né? Eu acho que isso conversa muito com algumas notícias que a gente teve aí ao longo da última semana, né? De ter enfim, os principais candidatos à presidência meio que relutando sobre a possibilidade de participar no debate. Né? Então, assim, a gente tem a chance de ter um primeiro turno basicamente sem debate ou sem debate entre quem está na disputa, porque não há um interesse no diálogo. Né? Então, acho que isso conversa muito sobre isso. Medo do diálogo, medo. É pior ainda, né? É um medo. E sim, e o medo do diálogo, eles usam a palavra ataque. Não sei se ficou claro para todo mundo. Ó, eu não vou porque eu vou para quê? Para ser atacado? Ou seja, quando ele diz assim, eu não vou debater porque eu serei atacado, ele deixa evidente que nós estamos trabalhando numa sociedade que não tem diálogo porque todo mundo ataca o outro. Exato. E perde todo mundo, né? Perde o eleitor, perde quem não decidiu em quem votar, e muitas vezes quem decidiu votar em um deles também acha que não tem que ir, não. Enfim, e aí caminhamos para mais uma eleição em que provavelmente não vamos ter um cenário de, caso o atual presidente não seja reeleito, de entrega de faixa, o que seria simbolicamente uma questão importante. Mas, Juliana, eu queria fazer uma pergunta para você sobre um artigo que você publicou no Boletim, muito interessante, que você reflete, né, o papel das páginas e perfis dos políticos que são mantidos enfim, pela estrutura do gabinete parlamentar, né, pelos assessores, eventualmente pela verba parlamentar. E aí você faz uma reflexão sobre a divisão, né, sobre se essas páginas pessoais desses políticos deveriam ser alimentadas, se não deveria, ou melhor, se não deveria haver uma divisão entre as páginas institucionais, né, do mandato, para que não haja algum tipo de estrutura pública visando a radicalização. Então, minha pergunta é justamente isso. Eu queria que você comentasse um pouco a sua posição, a sua reflexão sobre isso, e se você enxerga
E talvez isso realmente influencia também a polarização do debate público ou não chega a influenciar tanto. Porque o que a gente vê hoje enfim, deputados, assim, geralmente os mais radicais são os que têm mais seguidores nas redes sociais, e muitos com mandato, e tem uma estrutura que o cidadão comum certamente não consegue tão facilmente ter, né? Eu tendo a dizer que hoje você ter X seguidores vale mais do que você ter uma casa, às vezes. Então, assim, você pegou esse dinheiro público, investiu numa página, aquela página tem 1 milhão de seguidores, né? E, geralmente, como você disse, os extremistas, eles buscam muito o engajamento pelas redes, porque a rede acaba, pelo algoritmo, é uma coisa levando a outra, né? Então, a rede é um campo de militância, de que você convoca a sua militância, né? Então, realmente, os políticos extremistas, eles gostam da rede. Mas aí você pensa um político que tem 1 milhão de seguidores e que construiu esse engajamento com dinheiro público. E aí depois acaba o mandato e aí ele virou um blogueiro, né? Porque ele tem lá todo um engajamento que foi construído com dinheiro público, porque a gente sabe, já está provado que os gastos dos mandatos têm sido crescentemente colocados em redes sociais. Então, assim, que aí, inclusive impulsionamento, tá lá, tem muitos dados mostrando isso. Quer dizer, você faz um post e você impulsiona, porque a justificativa é que você está querendo divulgar seu trabalho para a população. Sim, é ótimo, né? Mas a gente sabe como que no Brasil o público-privado é muito confuso. E aí eu comecei a perceber que muitos políticos americanos, eles dividem. Ele tem a página do mandato, que ele inaugura no primeiro dia do mandato, e ali as pessoas interessadas com a representatividade começam a seguir, e tem a página particular. E aí eu comecei a pensar que isso seria uma boa prática. Eu não quero vitimizar, né, a história até então, né, era o que a gente de repente nunca parou para pensar nisso, né, nem vitimizar os políticos blogueiros, porque também eu acho que esse caminho é muito triste, perceber que às vezes o mandato é respaldado pelo marketing digital, e realmente a entrega perto do cidadão está ficando muito apagada, né? O político quase não anda mais na sua cidade, tem uma boa rede, é isso que ele faz. Então, a gente começar a refletir o caso que o mandato pode sim, o dinheiro do mandato pode sim investir em redes sociais, mas que essas redes sociais têm um início, um meio e um fim. Quando o mandato acabar, essa rede acaba. E essa rede é simplesmente para contato com o eleitor, né? Tem um propósito muito claro, com todo o decoro, como ele tem que ser, quando a gente coloca um dinheiro público numa coisa, como a gente usa o dinheiro público, né? Então, eu acho que eu estou agora muito envolvida com o Trevo, mas eu estou disposta, eu já marquei com alguns políticos, principalmente do Novo, que é o que eu tenho mais abertura. A Cris Monteiro é uma que super se interessou de entender mais essa reflexão. E aí começar a sensibilizar um atrás do outro e que eles sejam pioneiros nessa ideia. Que eu acho que vai ser uma postura que eu acho que dá mais respeito ao dinheiro público. Perfeito. Não, e eu acho uma reflexão interessante, porque não é normal. Normal, assim, é estranho quando você tem 10, 15, 20 posts por dia, né? Muitas vezes, que tantos opositores é uma estrutura que nitidamente, assim, quem está pagando, às vezes, é o cidadão. Né? Eu falo, assim, se a gente separa, eu tenho certeza que isso diminui muito, porque aquilo não vai ficar para ele depois, né? Então, eu acho que é um caminho. Agora, eu que já tive equipe fazendo 2 posts por dia, era uma fortuna na campanha. Imagina quanto não custa ter isso, gente. É muito dinheiro. Aproveitando também sobre essa diferenciação, né, entre o poder público e o poder privado, essa ideia da moderação, que é obviamente uma ideia muito importante, ela avançando, a gente vai conseguir cada vez mais benefícios, né? A gente certamente vai identificar um maior equilíbrio entre as instituições, entre os poderes, possivelmente, provavelmente, uma maior segurança jurídica. Enfim, vai acabar gerando um benefício comum, de certa forma, para a coletividade. Vendo esse cenário, seria interessante para esse movimento ter o apoio também da iniciativa privada, como
um aliado para ajudar a desenvolver esses ideais da moderação, por assim dizer? Daí é você agora. Quer falar? Vai, lógico. Então, vamos lá. Bom, a gente está bem ainda no início da estruturação, né? Mas sim, a gente não necessariamente seria a iniciativa privada, mas os indivíduos, né? Então, a gente, dentro da estrutura, a gente pensou sim num processo de associação para que a gente tenha suporte para ampliar esse nosso alcance também, né? E com certeza a gente procura também alguns parceiros. Então, nós temos lá dentro do nosso site um espaço para parceiros, a gente ainda não fechou essas parcerias, mas sempre que a gente puder trabalhar com mais movimentos, mais pessoas, mais instituições que possam aumentar o nosso alcance, com certeza isso é fundamental. Então, está previsto no nosso estatuto, no nosso trabalho, essas parcerias estão previstas. Mas a gente não estabeleceu nenhuma ainda. Ju, não sei se você quer complementar. Não, achei ótimo. Eu acho que é isso, a gente precisa de ajuda, a gente está trabalhando muito, né? As pessoas às vezes atacam a gente dizendo que tem gente por trás. E, na verdade, patrocinando. As portas estão se abrindo porque eu sinto que as pessoas querem. Quando a gente percebe, as pessoas estão usando a palavra moderação sem nem sentirem, né? A gente toca a pessoa uma vez com o conceito e as pessoas passam a usar o conceito de uma forma cada vez mais constante. E assim, Boletim, Ju, você quer vir falar? Os convites estão aparecendo porque eu acho que realmente a sociedade está sedenta, né? Por moderação, por mais diálogo, esse estado constante de guerra, de você ter que ter uma frase perfeita para lacrar contra o outro, né? Eu acho que a gente passou dessa fase. Eu acho que agora a gente tem que ir para um outro level de rede social, onde a gente consiga usá-la de uma maneira diferente. Eu acho que a gente consegue. E assim, algo que levou até a nossa urgência de montar um movimento, de criar um movimento, é a questão de que nós estamos vivendo tempos cada vez piores, né, com relação ao extremismo. Então, está havendo uma escalada. E nós estamos vivendo ali a mercê, né, não sei se isso vai acontecer ou não, mas a palavra golpe aparece muitas vezes. Então, tudo isso faz com que a gente perceba a urgência da gente tentar arrefecer os ânimos. É óbvio que, por enquanto, nós somos um grão de areia no meio, né, do oceano, mas, como a Juliana falou, cada vez que a gente vai se aproximando das pessoas, e as pessoas vão percebendo a importância da moderação, passam a usar o termo, entendem que, nós não temos ideologia política, o que a gente quer mesmo fazer com que o debate aconteça sem violência e sem extremismo, eu acho que já é um passo adiante que nós damos. Porque, na verdade, são cortinas de fumaça para a escalada do autoritarismo, né? Então, o que a gente vê é que o autoritarismo ele vem cada vez se tornando mais presente. As pessoas se dizem liberais, mas a censura aumenta. Aí você fala isso, a pessoa, não, censura aumenta, isso é fake news. Então, assim, a gente precisa reorganizar esse ambiente de debate, né? Enfim, então a gente está realmente num trabalho de disseminação do conceito. Meu marido fala, você é louca, você só quer coisa difícil no meio do extremismo. Mas o que a gente vê é que o diferencial do movimento é indicar realmente um caminho, né? Porque tem muito movimento bom aí. Por exemplo, Despolarize, a gente pegou muitos dados sobre a escalada do extremismo no Brasil, surpreendentes ali dentro dessa ONG. Só que o que a gente tem visto, que a gente falar de extremismo não tem ajudado, parece que tem piorado, né? Porque as pessoas não se reconhecem como extremista. Então, vamos falar do caminho? Olha, o caminho é a gente debater o problema, né? E, independente da sua ideologia, você não entra na discussão com rótulo, você entra com uma solução. Então, traz a sua solução e a gente vai pensar qual se adequa mais, qual que vai entregar mais para o cidadão. Então, é isso. Eu acho que o movimento moderado ele traz um caminho para uma luz no fim do túnel mesmo.
Perfeito. Dentro desse contexto, Juliana, de caminho e de problemas reais, de entrega ao cidadão, eu queria saber se vocês já refletiram, ou se não refletiram, poderiam refletir aqui, para eu saber a opinião de vocês, se passa pelo processo de deixar a política um pouco mais moderada, também uma reforma política. Em outras palavras, por exemplo, será que o voto distrital ele pode ser interessante para diminuir o extremismo? Será que o semipresidencialismo, que é uma discussão que já está nos bastidores, pode ter uma influência nesse sentido, porque vai exigir dos agentes políticos também uma capacidade de interlocução entre eles? Então, eu queria saber se vocês já refletiram sobre reforma política ou como é que vocês enxergam num primeiro momento sobre a associação entre uma reforma política para reduzir justamente o extremismo no debate público. Não, perfeito. A gente não discutiu, né, Déia? Mas aqui eu vou falar minhas reflexões e eu acho que isso dá uma plenária. Vou estar na fila das plenárias, porque, sem dúvida, quando existe uma crise de representatividade no mundo, né, e no Brasil também, e como que nesse mundo muito mais populoso, né, esses representantes conseguem chegar perto do cidadão. Então, sem dúvida nenhuma, o voto distrital é um caminho, né? Um caminho para essa aproximação. Quando eu te falo que a gente tem Benjamin, em 1930, né, quando ele analisava ali os fatores da escalada do nazismo, por exemplo, ele falou: o político está virando um ator, né? Ele está se distanciando da população. Então, em 1920, não sei a data correta, Benjamin já escreveu que esses políticos estavam se distanciando da sua representatividade. E desde então a gente não fez nada. A gente vem percebendo que o distanciamento tem causado coisas, retrocessos para a população, né? Então, sem dúvida, o voto distrital traz essa aproximação, refaz um ambiente de ágora, realmente, onde cada um tem uma opinião e é escutado, né? O cidadão tem se sentido mudo. Eu andei nas ruas fazendo campanha política e eles não querem tentar mais falar, simplesmente não querem tentar mais falar com ninguém. Eles perderam a esperança, porque falar, eles se sentem falando com uma pessoa que não escuta, não leva aquilo adiante, né? Então, eles se sentem realmente sem voz. Então, eu acho que passa, sim, por reforma política, apesar de achar que nos termos que o nosso extremismo chegou, é realmente uma característica que tem a ver com as nossas lideranças que nós elegemos, de buscar salvador da pátria, de falta de educação, mesmo a educação que eu digo é a educação básica, né? E de falta de instituições ainda fortes para segurar essa onda, que, por exemplo, instituições que consigam punir o uso de robôs, de disseminação de fake news. Nossas instituições ainda estão em construção, no processo de redemocratização, e, sem dúvida, ela sofre ataques desde o governo do PT. A gente vinha numa escalada de redemocratização na minha leitura, e desde o governo do PT a gente vem atacando nossas instituições de alguma forma. Então, é um trabalho mais complexo do que, para mim, só a reforma política, mas eu concordo com você, é um tema para a nossa plenária e que a gente precisa realmente estar mais perto do cidadão. Daí você, o que você acha? Vamos lá. Realmente a gente não discutiu sobre isso como movimento, mas eu tenho a minha opinião particular. Sim, eu acho que a reforma é extremamente relevante, né, que é necessária e urgente. Aliás, eu digo que de todas as reformas que nós temos que passar dentro do Brasil, a reforma política é a prioritária. Que a partir do momento que a gente fizer a reforma política, as outras reformas estruturantes provavelmente acontecerão. Só que teria que ser uma reforma política verdadeira, né? Não as últimas reformas que nós tivemos, que cada vez vai criando mais empecilho para a participação popular e vai perpetuando os caciques ou os donos de partido no poder, ou aqueles que estão sempre lá no poder. Então, assim, eu vejo que a reforma é fundamental e um ponto que eu defendo são as candidaturas independentes. Porque eu vejo que os partidos, como bandeira, sempre foram um dos motivos da radicalização e do extremismo.
né? Desde a época de Arena e MDB e assim por diante, né? A gente sempre teve partidos polarizando, PSDB com PT e coisas desse tipo. Talvez agora, em 2018, não teve muito isso, porque o PSL só foi utilizado como um meio para chegar no poder, né? Mas antes disso, a gente sempre teve esse problema da bandeira partidária, apesar de eu não ser contra partidos, né? Tanto que eu sou até filiada a um, não sou contra partidos, mas a bandeira partidária muitas vezes leva a esse sentimento de tribo que acaba fortalecendo esse comportamento extremista. Perfeito. Abner, quer fazer sua última colocação? E aí depois a gente vai para as considerações finais. Bom, na verdade eu queria aproveitar essa última colocação basicamente para parabenizar vocês por essa iniciativa. Realmente é um desafio enorme, então acho importante, né, antes da última pergunta, realmente parabenizar. É um movimento realmente necessário. A gente tem recentemente alguns movimentos no Brasil, né, talvez, né, não sei se seria tão próximo assim do movimento Trevo, mas como o movimento Renova e alguns outros que também, de certa forma, contribuíram, né, para colocar mais quadros qualificados e tudo que realmente pode facilitar o debate é muito importante e, enfim, podem contar com o nosso apoio também para poder ajudar esse movimento a crescer. E aí, minha última pergunta seria basicamente isso também. Qual é o diferencial, enfim, qual é digamos, a meta do movimento para que ele possa ter o seu diferencial e conseguir ter um destaque ainda maior no cenário político? Eu acho que nossa meta principal é atrair a atenção dos políticos que vão ser candidatos, que queiram a certificação do Trevo, que queiram levar a bandeira do Trevo, do movimento moderado, ou qualquer outro movimento moderado que apareça, que não seja o Trevo. O importante é disseminar a pauta, né? E esses políticos virem multiplicadores, né, dessa postura. Eu acho que é a nossa principal meta agora. E a questão dos debates também, assim, das plenárias que a gente vai fazer, a gente tem realmente a expectativa de criar documentos importantes, né? Que as pessoas realmente busquem uma informação onde as visões já estejam ponderadas e trabalhadas, sem radicalismo, sem robô influenciando. Né? Teve um artigo que eu escrevi para o Boletim da Liberdade sobre o astroturfing, que é uma coisa que desde aquela época eu me preocupava, porque quando você, por exemplo, tem uma ação policial questionável diante do número de mortes, por exemplo, mas você joga um monte de robô na rede, respaldando aquela ação, batendo palma. O cidadão comum, ele que não tem informação, não tem estudo sobre segurança. E isso eu digo, minha mãe, meu marido, pessoas que não se interessam, por exemplo, por segurança pública, ela não tem capacidade de ponderar coisas negativas a partir daquele resultado. Então, ela entra naquela onda muito facilmente, influenciada pela ação dos robôs. Então, quando a gente traz o debate para fora dessa influência manipulada, a gente tem uma expectativa de criar uma visão mais lúcida sobre o problema. Eu acho que a palavra lucidez é muito próxima do movimento moderado. Então, eu acho que são as duas expectativas: fazer bons documentos, né? Bons artigos advindos das plenárias, artigos realmente importantes para o Brasil, que a gente deixa um presente para o Brasil, e encontrar multiplicadores políticos que multipliquem nossa ideia. Perfeito. Né, ideia? Pessoal, eu então, assim, adorei agradecer a vocês. Eu não sei se está na hora já, mas... Então é isso, eu queria passar para as considerações finais e aí vocês falam, enfim, podem trazer algum ponto, alguma coisa final que a gente não tenha tocado e fazer enfim, o convite, explicar um pouquinho mais do movimento, se alguma coisa ainda ficou, enfim, uma lacuna. Quer ideia? Quer você primeiro ou eu? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria também imensamente agradecer a oportunidade, né? Porque todas as oportunidades que estão surgindo da gente divulgar a mensagem do Trevo, é óbvio que a gente está aceitando, porque é a forma como a gente encontra de chegar em mais gente. E nós ainda somos um brotinho de Trevo, estamos no começo,
Mas dia 4 agora nós vamos ter o evento inaugural, então aproveitar também para convidar as pessoas que estiverem no Rio de Janeiro ou forem do Rio de Janeiro, se quiserem ir no evento presencial, que vai ser no shopping, no Barra Shopping, na Livraria Travessa. Ainda temos, né, convites à venda no Simpla. E para quem não tiver a oportunidade de ir até o Rio, aproveita. Eu falo de ir até o Rio porque eu estou no interior de São Paulo. Aí, mas aproveita para adquirir também o convite online, que é uma forma de acompanhar também. E neste evento, respondendo a uma das perguntas também, nós vamos coletar informações para escrever o nosso manifesto moderado. Então, a ideia é ter esse documento para a gente distribuir e divulgar o que seria o movimento moderado no Brasil. Obrigada e boa noite. Perfeito. Eu agora, para concluir, eu quero dizer assim que, na verdade, eu e Deia, a gente está aqui falando em nome do Trevo, mas somos 7 voluntários, pessoas que amam o Brasil, que amam a política, acreditam na política, pessoas que tentaram ajudar o Brasil de várias formas e viram que a política é o caminho para a gente realmente mudar em massa, né? Realmente mudar de uma forma relevante. E nós trabalhamos muito, muito pelo Brasil e acreditamos que o Trevo é o caminho. Então, eu quero mandar um beijo para todos eles que não estão aqui falando, mas que devem estar aí do outro lado assistindo a live. Um beijo para vocês. Obrigada por acreditarem nessa jornada. O evento do dia 4 é um evento que é muito importante para a gente. A gente já está fundado, a gente já tem o CNPJ, mas vai ser emblemático, né? Porque a gente vai escrever o primeiro manifesto moderado do Brasil. E lá cada um vai colocar seus anseios, o que espera, por que a gente tem que seguir o caminho. E também é onde esses conceitos vão estar mais organizados. Então, é muito importante que você assista online, ou que se você mora no Rio de Janeiro, dá uma passadinha lá. É muito importante. Livraria da Travessa, na Barra da Tijuca, dentro do shopping, dentro do Barra Shopping, às 3 horas da tarde, nesse sábado. E é isso, agradecer sempre o Boletim da Liberdade, uma pessoa que eu tenho... Eu falo uma pessoa que para mim é Gabriel e Pedro, né? Um beijo para vocês sempre generosos comigo, sempre assim, abrindo todas as portas para mim. Amo ser colunista de vocês, amo mesmo, tenho o maior orgulho. E obrigada por mais uma vez. Obrigada, Abner, por todas as perguntas. E estamos aqui, estamos à disposição de vocês e para quem quiser divulgar o Trevo. Maravilha, pessoal. Então, assim, eu que agradeço muito a Andréia e a Juliana mais uma vez por terem topado a live, o Abner, nosso companheiro aí, por representando a CVH Advogados, como as apoiadoras do Boletim, e, enfim, contribuindo aqui com a entrevista. Eu deixo como recado final aqui para quem está assistindo, para seguirem o Boletim, quem não seguiu, e seguir os nossos convidados, o Abner, a Juliana, a Andréia. E também convidar todos a conhecerem o Boletim da Liberdade, entrarem nos nossos grupos do WhatsApp, quem gostar e puder apoiar o trabalho e também assinar o boletim. Com isso, encerramos mais uma live. Muito obrigado, então, a todos também que acompanharam até aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau.